Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai falar sobre produção de texto. Produzir um texto é planejamento, escrita e pensamento. Então vamos lá. A aula de hoje a gente vai falar sobre produção de textos descritivos. Qual a finalidade do texto descritivo? Matéria que a gente já estudou anteriormente, importante relembrar. Qual é a sua finalidade? É a descrição de um objeto. É o retrato verbal, tá? Então vamos lá. Quando eu digo que eu vou tirar um retrato verbal de alguém, eu vou descrevê-lo. Essa palavra descrever tem a ver com ser minucioso, observar todos os detalhes e colocar isso no papel. Lembre-se, para escrever é necessário planejamento, pensar sobre a ação da escrita. Então acompanha aqui. O texto descritivo é marcado pela proposta de um retrato de pessoas, objetos ou cenas. Eu observo o objeto ou a pessoa, a composição, a cena ou imagem, observo ela, observo todos os detalhes possíveis, cor, forma, faço comparações, enumerações e aí começo a escrever. Quando eu começar a escrever, eu vou pensar sobre todas essas coisas que eu anotei. Olha a questão do planejamento aí. Planejamento é necessário para escrever. Continuando. Assim, esse tipo de texto é uma espécie de fotografia. Como a gente já disse anteriormente, a descrição é um retrato verbal. Tá? Observe aqui, eu trouxe um exemplo da organização desse texto. Aqui está em 4 parágrafos. Primeiro parágrafo é um comentário geral, a introdução do assunto. Segundo parágrafo é o detalhe. Aqui eu trouxe a descrição de uma casa, por exemplo. Tá? No segundo parágrafo, ele faz descrição da estrutura total, global. Paredes, janelas, portas, chão, teto. No terceiro parágrafo, ele faz uma opção dos objetos existentes, móveis, cadeira, geladeira, fogão. E por último, ele faz uma observação sobre a atmosfera. Eu trouxe 2 pedacinhos para a gente fazer a leitura e pensar sobre eles. Primeiro, a introdução. Ao entrar na sala daquele casarão antigo, tem-se do início uma desagradável sensação de abandono e certa tristeza. Primeira perguntinha, essa descrição é objetiva ou subjetiva? Olha os elementos. Sensação de abandono, uma certa tristeza. Essa descrição ela é subjetiva. Os valores emocionais estão prevalecendo sobre a objetividade. Olha o segundo parágrafo. Ele vai começar a descrever o ambiente. Tá? Observar. As paredes já quase sem cor. Olha a cor entrando aí. Devido à ação do tempo, as 2 janelas fechadas com as venezianas carcominadas. Observaram? Primeiro, um breve comentário geral, depois começa o retrato verbal. Tudo que o autor do texto observou, ele está descrevendo para você. Primeira coisa que eu quero lembrar vocês. O texto descritivo, ele tem uma linguagem muito rica. Professor, por que ele é muito rica? Porque tem um detalhamento. Quando você não tira uma foto, não aparece todos os detalhes? Se um amigo está com uma manchinha na camisa, não aparece? Aparece. Isso é um detalhamento. Então, o retrato verbal tem a mesma forma, só que agora com as palavras. Então, a linguagem ela é rica, clara e dinâmica. Tá? Observem agora. A descrição ela pode ser mais objetiva, quando ela vai focar os aspectos físicos, e mais subjetiva, quando for os emocionais e os psicológicos. Então, vamos lá. Se eu só observo uma pessoa, só a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor do batom que ela usa, eu estou fazendo uma descrição objetiva. Mas se eu começo a observar que a pessoa mexe muito as mãos, é muito agitada, eu começo a falar sobre os aspectos psicológicos. Essa é uma descrição subjetiva. Bom, dica imprescindível para você que vai produzir o texto. Você precisa prestar atenção ao máximo de detalhes possíveis. Ou seja, na hora que você for pegar o objeto, a pessoa ou a paisagem, pegue todos os detalhes possíveis. Quanto maior a quantidade de detalhes, melhor será o seu texto. Tá? Observem aqui, eu trouxe um outro exemplo agora de uma descrição de um objeto. Tá? Primeiro parágrafo é a introdução, é o caráter geral do objeto, a sua procedência, de onde que ele veio, como ele é. No segundo são os detalhes.
Eu dividi em duas partes para ficar mais fácil para você pensar. Primeiro é o formato, é a comparação com figuras geométricas. Se ele é redondo, se ele é quadrado, se ele é retangular, se ele é triangular. Depois, as dimensões, o tamanho do objeto. Isso tudo no segundo parágrafo. Vamos observar isso dentro de um texto. Primeiro, a introdução. Segundo parágrafo, desenvolvimento, que é já a descrição do objeto. Primeiro parágrafo. Este pequeno objeto, e agora descrevemos, encontra-se sobre uma mesa de escritório, e sua função é de prender folhas de papel. Primeiro parágrafo, descrição geral. Segundo parágrafo, vou falar dos formatos e das dimensões. Tem um formato semelhante a uma torre de igreja, constituído com um único fio metálico, dando duas voltas sobre si mesmo. Assume a configuração de dois desenhos, um de dentro e outro. Cada um deles apresenta uma forma específica. Observaram? Primeira introdução, o aspecto geral. Segundo parágrafo, o detalhamento. Trouxe aqui um resumo da nossa aula para você produzir seu texto. Vamos pensar, eu tenho introdução, desenvolvimento e conclusão. O que eu vou utilizar na introdução? Introdução é a observação como um todo do objeto, tá? Uma descrição geral. Segundo, desenvolvimento. O observador captura elementos do objeto. Lembre-se, formato, dimensão, cores, tá? Lembre-se, a sua descrição pode ser sensitiva também. Você pode falar sobre olfato, paladar, toque. Professor, mas como assim? O objeto é macio. O objeto cresce aos olhos. O objeto tem um cheiro de lavanda. Então você pode utilizar isso. E por último, a conclusão. No texto descritivo, eu não tenho uma conclusão específica, mas eu posso fazer um apanhado geral, um resumo das informações sobre o objeto, pessoa ou paisagem. Foi um prazer falar sobre produção textual com vocês. Eu desejo a todos uma ótima aula e até o próximo encontro.